Nós usamos o versículo que nós usamos. Esta semana, ou mês passado, ano passado, eu meditava muito, conversava com o pastor, dizia para ele, Deus parece que estivesse a falar comigo. Porque eu lesse o livro de Neemias e Daniel. Então me foquei esses dias lendo o livro de Neemias. Então enquanto eu olhava, lia a palavra de Deus no livro de Neemias, algo profundo eu via lá que acontecia com aquele homem. Nós lemos que Israel, a terra de Israel ela foi destruída. Então Neemias estava numa certa terra, vieram lá, falaram a ele que a terra ela está destruída. Não há nada lá, as coisas estão de qualquer maneira. Mas o que me chama a atenção naquele homem, ele não pensou nele só. Ele pensou na questão lá, o que ele podia fazer pelo povo. Então algo maravilhoso ele faz, ele pede ao seu rei para que fosse lá fazer alguma coisa pelo seu povo, fizesse alguma coisa para a reconstrução daquela terra, amém? Então ele sai daquele lugar, ele estava no lugar, ele trabalhava para o rei. Podia dizer dentro do coração dele, não, Macanabone, eu estou no lugar bom, e porque estou no lugar bom, estou lá paciência. Mas o que me chama algo profundo naquele homem, ele não pensou só em si. Ele pensou, não, lá existe um povo, lá é minha terra. E eu preciso fazer alguma coisa. Em outras palavras, Deus não me colocou em vão. E esses homens não me deram esse recado em vão. É porque eu preciso fazer alguma coisa, amém? Glórias a Deus. Então ele se levanta, vai para lá, sem tantos recursos, amém? Ele tem alguns recursos, mas não tinha todos os recursos suficientes. Mas ele cria num Deus poderoso. Ele cria num Deus maravilhoso que sobre a dependência dele, sobre a palavra dele, as coisas vêm à existência, amém? Glórias a Deus. Ele vai lá, não tinha muitos homens. Ele não tinha muitas pessoas para que o ajudassem. Mas mesmo assim, ele foi lá, amém? Glórias a Deus. Então isso me maravilhou. Eu vi, foi algo profundo que Deus ele não precisa de tantos, mas precisa de pessoas predisponíveis para executar a obra dele. E quando eu meditava nisso, eu ia vendo várias coisas. Geralmente quando nós iniciamos o ano, como dizia o pastor, você dia 31 às 0 horas começa a se levantar. Já não estou saindo da mensagem. Geralmente quando nós nos levantamos 0 horas, você começa a orar. O meu ano vai ser assim, vai ser lá, vai ser acolá. Mas depois daquele dia, daqueles minutos, segundos, quando você foi orando, você sai do lugar. Algo profundo que o pastor disse. Você começou de pé ou de joelho ou rastejando-se. Mas muitos começaram de joelho e muitos acabam não se mantendo no joelho, amém? Então este ano aqui é um ano que Deus nos chama mais próximos dele. Então Neemias, ele foi vendo, a terra ela está destruída, a terra ela está arruinada, a terra ela está de qualquer maneira. O povo lá estava sofrendo, aquele que havia estado lá, estava lá sofrendo. Ele se levantou e foi, eu preciso reconstruir essa terra. Eu preciso fazer alguma coisa por esta terra. Quantos de nós, nos tempos atuais, voltando a nossa palavra no livro de Salmo 127, a partir desse versículo 1 a 2, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada e de tarde, comer do pão de dores, amém? Glórias a Deus. Então aqui é que nos leva a nos dar lucidez. Muitos de nós, quando inicia ano, invocamos nossos projetos em frente. É o que nós colocamos. Deus, este ano eu declaro que a minha casa tem que ser assim. Deus, este ano eu preciso daquela casa. Deus, este ano eu preciso daquele carro. Deus, este ano eu preciso daquilo e acolá. E nos esquecemos de uma coisa, que o principal é colocar o propósito de Deus em frente. E quando nós colocamos o propósito de Deus em frente, Ele faz todas essas coisas, amém? Glórias a Deus. Então nós colocamos, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto das coisas vos será acrescentada. Significa que o fundamento é a vontade de Deus. Quando nós não colocamos o fundamento como a vontade de Deus, todas as coisas se tornam vazias. Talvez você está aqui neste lugar: meu casamento não vai bem, minhas finanças não vão bem, todas as coisas não vão bem. Essas todas as coisas são outras coisas. Quando você coloca fundamento com o princípio, o agir de Deus, a vontade de Deus, essas todas as coisas terão graça. Eu digo, meu irmão, você pode alcançar tudo que você tiver. A vontade de Deus é que nós estejamos bem, prosperemos, avancemos, teremos um bom carro, comamos do bom, do melhor, tomamos um bom espaço. Mas quando você não tem Deus, você se torna ainda um homem vazio, uma mulher vazia. Mas quando Deus, Ele o acerta, todas as coisas vêm por cima da vontade dele, eu te digo, meu irmão, você se torna uma pessoa que brilha.
vida. Uma pessoa que quando olham para ti, as pessoas não só enxergam aquilo que você tem, mas querem ter aquilo que você tem dentro de si, amém? Que é Deus. Quantos homens ricos se suicidam? Já observaram? Quantos filhos de ricos estão nas drogas? Vocês se perguntam por quê? Por que estão naquele... Eu não estou a dizer que filhos de pobres não vão, mas eu estou para executar, porque muitas das vezes nós colocamos, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela casa, eu estarei no lugar dos lugares. Mas não estou dizendo nesta manhã, ainda que Deus te coloca naquele lugar, se você não tiver, sobretudo, a vontade dEle, sobre os acertos dEle, você ainda vai continuar um homem e uma mulher vazia, amém? Então nesta manhã, enquanto eu vou vendo que edificar, aqui diz 127, diz que se o Senhor não edificar a casa em vão, se o Senhor não edificar a casa em vão, os que trabalham. Talvez você se levantou este ano, a sua visão, o seu projeto é minha casa, meu carro, tudo que eu preciso. Sim, essa é a vontade de Deus. Mas a primeira vontade de Deus, sobretudo, é amar do Senhor de todo o seu coração. Quantos um dia se levantaram e disseram que eu preciso daquilo, e Deus os deu, saíram da casa do Senhor? Porque eles não haviam colocado alicerce a vontade de Deus. Quando nós colocamos alicerce como a vontade de Deus, quando Deus nos dá, nós queremos contribuir para o reino. Quando Deus nos dá um filho, nós não nos acomodamos. Talvez você não concebia. Quando Deus dá um cara, aquele cara você usa para o reino dele. Mas muito de nós, quando não colocamos alicerce como a vontade de Deus, Deus quando nos dá um emprego, a primeira coisa que nós pensamos, domingo é e querer continuar na cama. Marca um culto, está, você anda, bui. Teu casamento já te deram, você não se preocupa com coisa de reino. Você recebe promoção, você não começa a observar o que eu preciso fazer para o reino. Você recebe avanço na sua vida, você não contribui nada para o reino, porque seu alicerce não é Deus, amém? Então hoje é o primeiro culto, meu irmão e minha irmã. Talvez você via preparar suas próprias coisas. Eu te digo algo, coloque primeiro o reino dos seus em primeiro como seu alicerce. Deixa Deus guiar as finanças que você precisa. Deixa Deus te amadurecer cada vez mais. Eu não gosto muito de dizer, não, deixa Deus te manter na pobreza, porque quando você estiver na pobreza, você estará mais próximo de Deus. Não, Deus quer te enriquecer, mas a riqueza que Ele te dá, seja para honra e glória dEle. Quando se precisar uma cadeira dentro da igreja, você é uma pessoa disponível para dar. Quando o pastor sai e precisa de um recurso, vamos dizer porque a esposa dele não tem nada a ver. Eu prefiro falar a verdade, porque a verdade ela nos liberta, amém? Glória a Deus. O pastor sai para um devido lugar, ele precisa sair, você tem que se preocupar a ver qual é o transporte que eu preciso arranjar. Mas tu me sabes como tomar essa consciência, meus irmãos. Onde eu também fui filha de um pastor, amém? O que estou dizendo não é algo que talvez eu tenha feito algum dia. Posso não ter pagado um transporte, posso não ter feito aquilo, mas o pouco que eu pude fazer, amém? E não estou me exaltando cá, mas eu estou falando algo que vai nos engrandecer, algo que nos vai fazer crescer. O que torna ano abençoado, o que torna o ano... Coloque isso na tua consciência, na tua mente. O que vai tornar o teu ano diferente não é a mudança do calendário, é a mudança das suas atitudes. Quando você tomar uma posição diferente como mulher e homem de Deus, você vai ver resultados diferentes. Você ano passado não tinha tempo para as coisas de Deus. Esse ano tome a posição de ter tempo. Você verá a diferença, amém? Eu digo isso, temos várias coisas que nós precisamos ou vamos buscando ao longo dos dias. Por isso é que a Bíblia diz, em vão levantar-te cedo e dormir tarde. Se o Senhor não for o centro da sua vida, se o Senhor não for o Senhor do seu dinheiro, se o Senhor não for o Senhor do seu tempo, se o Senhor não for o Senhor do seu casamento, se o Senhor não for o Senhor de nada da sua vida, eu te digo nesta manhã, você é uma pessoa fria, você é uma pessoa que não tem nada dentro de si. Mas quando o Senhor, Ele se torna o centro da sua vontade, quando o Senhor é a primeira coisa, quando você pensa na sua agenda, muitos de nós acordamos de segunda a sexta, né? Vamos à escola, vamos aos trabalhos, nós temos uma agenda para isso, mas para as coisas de Deus nós não colocamos agenda. Para as coisas de Deus é se me sobrar tempo, se houver espaço, se assim houver, se o Senhor conceder. Para o seu trabalho não é se o Senhor conceder. Quando se precisa alguma coisa aqui na casa do Senhor, é se sobrar alguma coisa. Mas não é assim aqueles que carregam a verdadeira identidade de Cristo. Primeira coisa como prioridade é a vontade e o avanço do reino. Então eu fui lendo acerca do livro de Neemias, fui observando isso. Ele deixou a sua posição. Ele deixou de servir ao rei, ele lá aprovava dos vinhos. Significa que ele comia o pão de melhor, dormia numa boa cama, mas teve que sair e dormir sobre pedras. Porque ele olhava a vontade de Deus.
Deus, amém? A terra estava devastada. A terra estava destruída. E ele perguntou se creio são só minhas palavras. Creio que ele foi se perguntando dentro do que vale eu estar neste lugar, comer do bom e do melhor, se o povo lá e a terra ela foi destruída. Amém, glórias a Deus. Então quando nós vemos nossas passagens, nós podemos abrir o livro de Neemias. Glórias a Deus, Neemias. Glórias a Deus, podemos abrir Neemias 8:14, amém? Então outro irmão, eu vou dando alguns versículos, cada um pode abrir. Neemias 8:10, Neemias 9:23. Peço diferentes irmãos possam abrir. 8:23, 8:10 aliás. Outro irmão pode abrir 9:23, 8:10, 9:23, 12:42, 13:10 a 10 a 11. Amém? Já está lá? Tem alguns irmãos que não têm versículo? Somos quantos? Podemos abrir também Salmos 91:11 e Salmos 1 a 3. Amém? São esses versículos que vão nos dirigindo. Amém? Glórias a Deus. Já estão lá? Glórias a Deus. Então peço o irmão abrir o livro de Neemias 8:10. Não, Neemias 12:42. Primeiro irmão abre Neemias 12:42. Pode ler, pode ler. 43, aliás, 43. Podemos ler também 13, 10, 11. Também vi que os quiões dos levitas se lhes dava de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. 11. Então contigo com os magistrados e disse: porque o que se desamparou a casa de Deus, porém eu os ajudei e os restaurarei no seu posto. Glórias a Deus. Então aqui vemos que é trabalhando que nós observamos o que é em falta. Se Neemias estivesse sentado lá onde estava, eu digo, vou revisar novamente, que é trabalhando que nós vemos o que é em falta. Se Neemias estivesse ainda no seu posto, nós observamos essas falhas que havia na casa de Israel. Israel como terra havia sido destruída, mas os princípios de Deus também haviam sido destruídos lá. Amém? Israel sim como terra estava destruída, mas o povo também estava destruído. A maior destruição do povo é sair dos princípios de Deus, daquilo que Deus colocou como conduta. Quando nós saímos dos princípios de Deus, daquilo que Deus colocou como nós tornamos pessoas vazias. Já não temos medo de matar, de destruir, de fazer a obra de Satanás. Amém? Nós fazemos de uma forma. Então aqui a Bíblia diz que os que serviam, levitas, é os que serviam no templo. Amém? Vou usar a linguagem atual, por passarem fome. Porque naqueles tempos havia uma porção que era dada para os levitas, porque eles só trabalhavam no templo do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eles só trabalhavam na casa do Senhor. Mas por causa de passarem fome, porque o povo já não olhava para aquilo que os levitas precisassem. Amém? Aí te malhava, te come. Eu só estou trazendo a palavra de Deus. Então, te come, não tenha problema com isso. Eu estou falando do princípio de Deus. Então, o povo havia se esquecido daqueles que haviam sido colocados no templo. Já se preocupavam com ele mesmo. Lá vai Samu querer que, né? Amém? Lá está macoeiro. Macoeiro, lá está macoeiro. Assim era que se esqueceram da casa do Senhor. E os levitas vendo que casi também lá ele lá. Aí, na povo que submeteram, assim como o povo já não faz nada. Daquilo que era princípio Deus havia colocado, o povo já não fazia. Não só comida que eles precisavam, para a alimentação que eles precisassem, mas também o povo já não ia lá. O que eles preferiram fazer? Saíram. Foram, em outras palavras, foram viver de panda, viver as suas vidas. E quando nós deixamos com que, vou usar o termo tal, o pastor tem gado de panda, de leite em quacho. O povo lá está sentado, mas no fim dos dias eu primeiro vou ver porque eu estou destruída, é porque meu casamento não está bem, é porque eu estou desestruturada. Mas você se esquece daquilo que necessita. Amém?
Então o povo já havia se esquecido da casa do Senhor. O povo já havia se esquecido dos levitas. Havia se esquecido de cuidar daqueles que Deus disse que tinha que cuidar. Havia se esquecido disso. E por causa disso também a desgraça veio. Então é inútil você acordar de manhã 365 dias e se esquecer daquele que é seu Criador. Todas as coisas estão sobre si, mas existe alguém que colocou em ti. E é uma necessidade que, em primeiro lugar, antes de olhar todas as coisas, olhe para aquele que te criou. Amém? Olhe para aquele que criou. Uma forma de olhar para aquele que criou é fazendo com que a obra dele avance. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos mudar de consciência. Se Neemias teve que deixar seu próprio posto e dormir sobre pedra, porque ele entendia que a vontade de Deus era primordial. A vontade de Deus era a base da vida dele. A vontade de Deus era o querer dele, era o viver dele, era o agir dele. Muitos de nós, para vos fazer entender, às vezes pensamos que orando tanto que Deus vai agir. Às vezes atitudes pequenas fazem que Deus ele se mova. Às vezes atitudes pequenas fazem com que Deus ele haja. Acha que Neemias toda hora estava a orar, mas Deus ele lhe dava sabedoria porque ele estava no centro da vontade dele. E por causa de estar a executar a vontade de Deus, Deus ele começava lá a se manifestar. Nós lemos que houve sim preocupações. Houveram pessoas que se levantaram para tentar parar a obra do Senhor. Houveram homens que se levantaram para tentar destruir a obra que ele lá fazia. Mas porque ele se tornou um homem de vigor e força, é porque Deus era o Deus do centro da vontade dele. E quando nós colocamos Deus no centro da nossa vontade, a Bíblia diz no livro de Salmos, que estiver lá, Salmos 91, versículo 11. Peço que lembre. Porque a seu jazo dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Amém. Porque fiz do Senhor o meu refúgio, atinge a minha habitação. Amém. Glórias a Deus. Acho que não aqui muito versículo, mas estamos lá. Estamos no Espírito, glórias a Deus. Amém. Salmos 90 ainda lá, meu nesse, desculpa, pastor, nesse versículo que eu queria. Mas estou indo para. Amém. Aqui diz o seguinte: em um ato se verá, porque já dará ordem, se sentará com o seguinte. Nesse versículo que eu quero, se não me engano, diz o Senhor. Aqui diz o seguinte, porque, desculpa, é o versículo 9, já achei. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio e o Altíssimo é a minha habitação. Eu gosto de uma outra versão. Porque diz o Senhor, o meu refúgio, o Altíssimo, a minha habitação. Amém? Então, eu não estou fora da palavra do contexto da mensagem. Aqui a Bíblia diz, fala de várias coisas. 1000 cairão à minha direita, 1000 à minha esquerda, não serei atingido. Então eu peguei sobre esse versículo, porque fiz do Senhor o meu refúgio e o Altíssimo a minha habitação. Significa que eu não vou à esquerda, eu não vou à direita, estou cercada sobre a direção daquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação, nós andamos segundo aquilo que são padrões de Deus. Amém? Então Neemias, ele entendia isso, cara. Ele dizia dentro de si que não importa eu estar aqui a servir a rei, a fazer várias outras coisas, eu preciso estar nos caminhos de Deus. Amém? Eu preciso estar a meditar naquilo que eu preciso fazer. Amém? Glórias a Deus. Então ele lá foi se assentando, foi fazendo a obra de Deus lá acontecer. Ele foi fazendo, erguendo, até que trouxe os levitas, buscou os povos, aqueles que tinham mais posses. Por que vocês deixam os levitas desse jeito? Por que abandonaram a casa do Senhor? Por que deixaram a casa do Senhor? Voltem a reorganizar a casa do Senhor, e isso nos dará poder para avançar, e isso nos dará poder para alcançar o que nós precisamos, e isso nos dará poder, isso nos dará vitória. Amém? Então quando ele foi organizado, trouxe lá os levitas, colocou as bases, organizou a casa do Senhor. E eu creio que Deus, ele se alegrou com aquilo que Neemias fazia. Amém? Então o que estou para dizer com isso nesta manhã? Eu estou dizendo, minha irmã e meu irmão, vamos colocar este ano em primeiro lugar. Se você já colocou do seu jeito, vai reorganizar a sua agenda. Vai reorganizar a sua agenda, colocando aquilo que é a vontade de Deus em primeiro lugar. E depois o resto virá. E o resto, por causa de você estar no centro da vontade de Deus, você nem precisa lutar. Porque você está no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o resto ele vem. Não tem como não vir. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria dele é a nossa força. Não tem como. A Bíblia diz que os planos que ele tem para conosco não são planos de desgraça nem de destruição.
A maior vontade de Deus que quer é te abençoar. A vontade de Deus quer é ver seu casamento arranjado, é ver seu marido cuidando de si, sua esposa cuidando de ti. É vendo seus caminhos planos. Essa é a vontade de Deus. Mas você coloca a sua vontade primeiro, a louco salambango, da camanivega, a vontade das coisas não funciona assim. Amém? Glórias a Deus. Então nesta manhã vamos meditar nisso. Vamos começar a ver o que está acontecendo, o que nós precisamos fazer para o reino. Amém? O que nós precisamos fazer na casa de Deus. O que eu fiz ano passado que não me fez crescer? Quais são as amizades que eu tinha ano passado que não me fizeram avançar? O que eu fiz, Senhor, se não consegue ver? Desde um tempo comecei a meditar. Deus, Ele ilumina a nossa mente. A Bíblia diz que a luz para os meus caminhos é a palavra de Deus, amém? Então Ele é a luz do seu caminho. Se você quer tornar, clarear a sua mente, a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, amém? Há momentos que nós não conseguimos endireitar a nós mesmos e nunca iremos conseguir. Há momentos que nós não conseguimos ver os nossos próprios erros, mas quando nós vamos diante da face de Deus, Ele começa a iluminar os nossos caminhos, Ele começa a iluminar os nossos passos e nós entendemos que aqui é que estamos gerados e precisamos nos renovar. Então nesta manhã, meu irmão, minha irmã, levante-se, comece a pensar nisso. Eu estou te garantindo que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é justa e ela é maravilhosa. Quando nós colocamos ela em primeiro lugar, não tem como falhar, não tem como não funcionar. Não tem como nos tornarmos as mesmas pessoas, simplesmente criaturas, mas nós nos tornamos filhos de Deus e filhas de Deus. Porque a palavra diz que todos quantos receberam foram dados poder de serem feitos filhos de Deus. Mas às vezes nós nos comportamos como simplesmente criaturas de Deus. E a querequene, segunda a sexta, está conta com chereliwa. E a querequene está conta com mamangano. Você aqui não veio encontrar seu amigo, não veio encontrar familiares, mas você veio buscar ao seu Deus. Amém? Então, uma necessidade, povo de Deus, nos levantarmos, começarmos a meditar e nos revoltarmos. Essas cadeiras não podem continuar do jeito que elas estão, amém? Mas é a responsabilidade de cada um de nós estar neste lugar. E este ano tem que ser um ano diferente. Não só por palavras estamos aqui falando, mas é atitude. Tome postura como mulher de Deus. Tome postura como homem de Deus. Tome postura. A nossa postura vai ditar a nossa grandeza. E a nossa grandeza está nele, no Rei dos Reis. Quando Deus está alegre conosco, não tem como agir. Quando Deus está alegre conosco, não tem como não se manifestar. Mas você tem colocado a sua vida como prioridade. Renda a sua vida a Ele nesta manhã. Renda-te perante a Ele. Deus, eu preciso de Ti. Há coisas talvez que eu não consigo ver. Há coisas talvez que eu não consigo chegar. Ontem eu conversava com o pastor que havia ido a um sítio tratado de um certo assunto. Então eu cheguei lá, encontrei uma moça quando eu conversava com ela naquele lugar. Você vai entendendo quanto o mundo ele sofre, quanto o mundo ele está na desgraça. Aquela mulher, ela falava naquele lugar: eu já não quero mais saber de homens, eu não quero mais saber daquilo, porque homens decepcionam, fazem aquilo, acolá. Sabe por que ela se comportava aquilo? De repente eu também faço a mesma coisa. Do jeito que me decepcionaram, eu decepciono do mesmo jeito, até faço a mais aquilo acolá. Mas você foi entendendo que a tristeza e a angústia que havia naquela mulher, porque não havia colocado o alicerce de Deus como alicerce e nem conhece a vez a Deus. Mas nós, mulheres como homens, você quando conhece a Deus, quando um homem ou um marido ou mulher, alguma coisa faz consigo, teu alicerce é quem? É Jesus. E a tua tendência é querer que aquela pessoa se torne melhor. Mas quando nós não temos alicerce como Deus nas nossas vidas, nós queremos pagar o troco e acabamos sofrendo. E você conseguia sentir o vazio daquela mulher, porque Deus não está nela. E nós temos essa graça de Deus estar em nós. E nós temos alguém que, quando as coisas não vão bem, você dobra seu joelho lá e diz: Rei dos Reis, eu preciso de Ti. Você tem isso. O mundo ele não tem isso. O mundo não tem Jesus. O mundo não tem nada, não tem a quem correr, não tem a quem se refugiar. Os demônios lhes prometem alegrias ou a tristeza e dor. Quantas mulheres estão sofrendo nos homens? Quantos homens estão sofrendo a mãe de mulheres? Mas nós temos nosso Deus. E o maior prêmio que Deus nos deu é a salvação.
Esse é o maior prêmio que Deus nos deu. Então vamos usar desse prêmio para alcançar vidas através do nosso estilo de vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos usar desse prêmio para alcançar vidas. Você que vivia na fornicação, abandone isso. Quando você se casar, você vai praticar isso anos a anos. Vai se casar até. Você que está na prostituição, abandone isso. Bebida não vai te levar a lugar nenhum. Filmes pornográficos vão te levar a lugar nenhum. Abandone tudo isso. É isso que te torna homem frio, mulher fria. Comece a se levantar, ver aquilo. Comece a se preocupar de dia e de noite. Eu disse, vamos ler Salmos 1 a 2. Não precisem abrir. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto na estação própria, e tudo o que faz prospera. Amém? Qual é a vontade dele no meio de tudo isso? É que prosperemos no fim. Mas você tem que andar sobre a conduta dele. Temos que andar no centro da vontade dele. Comece a se preocupar, minha irmã. As barracas não podem continuar cheias. Graças a Deus está devastada desse jeito. Eu não estou falando devastada, eu estou dizendo que Deus não está neste lugar. Mas não podemos aceitar com que as coisas permaneçam assim. Você não pode aceitar ver bêbados lá fora, pessoas se embriagando e as coisas permanecem do mesmo jeito. Eu estou dizendo, você dobrar seu joelho, começar a buscar a direção do Espírito Santo, e Deus ele começar a revelar. Nós veremos em pouco tempo abarrotado não só pessoas em quantidade. Eu não estou falando número somente, mas pessoas salvas na sua essência. Deus te levantou como aquele que tem que tocar nesta casa. Deus te levantou como aquele que tem que pregar na casa de Deus. Deus te levantou como aquele que tem que evangelizar na casa de Deus. Deus te levantou como aquele que pode suprir para o reino de Deus. Mas essas todas as virtudes estão dentro de si. Para que você não busca, para que Deus ele levante isso, comece a despertar. A Bíblia diz, levante tu que dorme dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O esclarecimento vem dele, amém? Glórias a Deus. Mas como que não temos claridade em nossas mentes? Porque colocamos ao nosso Senhor como última coisa. A louco está sobrara a cama 365 dias, então entra a mais coelho. A louco sobrara o famo entra a esclava cachone. E eu preciso, quantos tem? Nós temos recursos suficientes, todos nós estamos aqui. É questão de decisão ela tem um grande poder. Quando o nosso pai decidiu ser independente, ele foi. Vamos ver, não vamos deixar coisas terrenas, celestiais. Vamos às coisas daqui mesmo na terra. Quando Moçambique decidiu ser independente, morrendo comunal, ele foi independente. Amém? É isso que é. Quando o povo ele decide que as coisas precisam mudar, a Bíblia diz que a palavra da morte e da vida está sobre nós, está nas nossas bocas. Nós está em Deus, está em nós. Ele já colocou autoridade e poder sobre nós. Mas nós não usamos dessa autoridade porque não colocamos o Senhor como centro da nossa vida. E no dia que nós começarmos a entender que o Senhor é o Senhor da nossa casa, que o Senhor é o Senhor da nossa finança, que o Senhor é o Senhor do nosso casamento, que o Senhor é o Senhor dos nossos filhos, que o Senhor é o Senhor do nosso destino, nós veremos a grandeza de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então desperte, meu irmão e minha irmã. Amém? Tome uma postura e uma posição diferente. Deus te criou para brilhar e para te tornar, para trazer pessoas a Ele. Mas tudo isso depende da sua conduta. A Bíblia diz para que glorifiquem, o vosso Pai está nos céus. Vão glorificar como? Vendo as suas boas obras. É isso que trará pessoas a Cristo. Não é muito o que você fala. Muitas das vezes as pessoas não são motivadas por aquilo que você tanto fala. Mas é o seu estilo de vida. É que mulher você é. É que tipo de homem você é. É que tipo de homem você está se tornando. É que tipo de mulher você está se tornando. Então é isso que as pessoas começam a ver. Não, não fala de uma coisa, mulher. Eu quero ser como aquele irmão. Eu quero ser como aquela irmã. Até ímpios que não conhecem a Deus vão ver diferença na sua vida. Sua forma de falar. Sua forma de agir. Você é homem, que é pai, é chefe de família, como você se porta lá? Você que é mulher, que é mulher lá, você como se porta lá? Você que seus filhos só vê briga no seu casamento. Seus filhos só vê desgraça. Estou falando de tudo, estou falando de tudo, em tudo. Nós colocamos alicerces no nosso Deus.
Então, muitas das vezes, não é muito por aquilo que nós falamos, mas é muito por aquilo que nós agimos. Amém? Então, eu só vejo jovens neste lugar. Vamos nos revoltar, meus irmãos, porque eu já aqui já estou. Amém? Desde ano passado eu conversava com o pastor e dizia para ele: ano que vem, não só ano que vem, eu estava já fazendo ano passado. Tem que ser um ano diferente. Às vezes, estou falando cá, dizendo, não, é porque ela é assim. Também ano passado eu orava quando eu queria. Eu meditava quando eu queria. Mas este ano eu decidi, querendo ou não querendo, eu tenho que fazer. Amém? Quando me der vontade para orar e não me der, eu tenho que orar. Quando me der vontade de agir, eu não quero agir, eu tenho que agir. Agora não é sobre a minha vontade. A Bíblia diz, que Paulo dizia que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em ti, já não é sua vontade que é executada, é a vontade dele que é executada. O achilava com a investigação, o achilava não afamba. O achilava com o congueira, o achilava não afua congueira. O achilava com o sila, o achilava não assila. Porque a vontade dele, não vivo mais eu, não vivem mais minhas vontades. Teu marido levanta, fala do que marido. Você não é aquela mulher que se levanta, está lá a discutir com ele, querer levantar a boca. Não. Você é um homem manso. Ser um homem manso não pode ser um homem trouxa, que se sujeita a tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de tomar autoridade como líder de casa. E mulher aprender a ser mulher. Amém? Então esta manhã, este é o dia de despertar. Em que todas as coisas para funcionarem, muitas das vezes também começam da sua casa. Não estou saindo do contexto. Eu estou falando que temos que ser uma igreja abençoada. Você, filho, sujeita a seus pais. E os pais amem vossos filhos. Essa é a vontade de Deus. Nós não estamos fugindo de tudo isso. E que tudo engloba, é o nosso dia a dia. Então vamos colocar isso como sempre Deus tem que ser o Deus das nossas vidas. Nossos filhos têm que brilhar como aqueles que carregam o reino. Nossos filhos têm que ter vontade de ver que eu quero ser como meu pai. Porque você é um filho do reino. Anda no centro da vontade de Deus. Então este ano aqui, a maior vontade de Deus, todos os anos, é que nós coloquemos Deus como nossa prioridade. E o resto Ele faz. Amém? Então, coloque isso em coração. Eu sei, não estou dizendo, eu sei que Deus falou com alguém nesta manhã. Ainda que seja uma única pessoa, eu sei que quando ela se levantar e começar a executar a vontade de Deus, eu sei que algo diferente vai acontecer. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. E próxima semana as cadeiras não devem estar assim. E eu coloco a responsabilidade em mim e em si. Amém? Nós não queremos só pessoas numerais somente. Queremos pessoas espirituais, mas também o número tem que avançar. Amém? Muitas pessoas quando abrem discotecas não fazem só para governar aqui não, ou é isso que fazem? Eles colocam muitas bancadas, porque tem que vir muitas pessoas fazerem promiscuidade lá. Então mesmo, nós não queremos não só número, mas também queremos que Deus avance. Porque se houverem pessoas preenchidas, cada pessoa sair também falar a palavra de Deus, o reino dos céus está avançando. Amém? Amém. Então se nós tomamos essa responsabilidade, ore. Busca a Deus cada semana, coloque uma meta dentro de si. Deus, se eu não consigo ver, que eu possa, guia-me alguém que precisa ouvir uma palavra. Amém? E comece a orar. Vamos começar a nos levantar, povo de Deus. A Bíblia diz ser de fervorosos no Espírito. O que é fervor no Espírito? Não é Deus minha pessoa. Não tinha uma demônio, não é Ana. Mas tinha água, às vezes nem precisa disso. Você só precisa tomar a posição de executar a vontade de Deus. Às vezes, muitas das vezes, meu casamento não vai bem. Meu marido não me ouve. Minha mulher não me ouve. Muitas das vezes, meu irmão, coloque-se na vontade de Deus. E todas as coisas têm que se sujeitar. Não tem como. Quando nós estamos na vontade de Deus, até aquele que não quer se sujeitar, deve se sujeitar. Balaão tinha que amaldiçoar o povo de Israel. Não é isso que tem que fazer. Mas o povo de Israel era um povo escolhido. Ele amaldiçoou. Não teve como. Não tem como ninguém te amaldiçoar enquanto você está no centro da vontade de Deus. A maior coisa, mais preciosa que nós devemos ter dentro de nós é estar no centro da vontade de Deus. Eu não estou pregando aqui só para 7 pessoas, eu estou pregando para a multidão, eu estou pregando com todas as pessoas, até as cadeiras me ouvem. Amém. 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 Sim, tem pessoas aí sentadas. Elas são no chão. Nossa, não é eles são. A nossa não é eles são. E não é ilusão somente, é que eu sei que meu Deus, Ele está agindo.
E não é meras palavras, somente a cada dia está agindo. Vamos tomar posição da ação dele. Amém? Povo de Deus. Será que eu também estou dentro? Será que podemos começar a fazer isso? Podemos começar a nos levantar. Você vai ter que começar a ter linguagem do reino de Job. Aquela cena. Acho que é beleza. Povo de Deus, amado de Deus. Amém? Quando você usa até suas roupas falam. Glórias a Deus. Quando você fala amado, a palavra com lábio está assim, amado de Deus. Amém? Aleluia. Sim. Glórias a Deus. Temos que iluminar aonde nós estivermos. Temos que iluminar aonde nós estivermos. Job, paz do Senhor. Como está, irmão? Amém? Sim, você já é uma pessoa iluminada, diferente. Pastor, o que eu preciso? O que eu posso fazer para ajudar na casa do Senhor? Está para viajar, que eu dizia no início, está para sair num devido lugar. Pastor, vai para onde? O que eu posso fazer? Dinheiro de chave. Não, porque pastor trabalha. Vocês sabem disso, ou não sabem? Sabem que trabalha. Mas um filho, como um filho, se porta como um filho. Amém? Não é que isso não é porque é favor. Um filho, como se você tem um filho, quando teu pai, porque teu pai é espiritual. Amém? Ele é seu pai espiritual. Não estou aqui para bajular. É que são coisas que nos vão fazer crescer. Muitas das vezes nós olhamos também por tudo que temos que fazer na casa do Senhor. Mas esquecemos daquela pessoa que nos serve. Amém? Porque Ele foi nos feito para nos servir. Eu não queria falar isso, mas eu já não tenho problema. Se você leva a mal, eu estou falando a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que ouve a palavra, ou aquele que fala a palavra de Deus, fala de compartilhe de tudo com aquele que construi. Amém? Então, compartilhe, se preocupe também com Ele. Quais são as necessidades que Ele tem? O que eu posso fazer? Amém? Não só com Ele, com o irmão que está do seu lado. Qual é a necessidade que ele tem? Você tem que se preocupar com isso. Ver seu irmão com o sapato aberto, não é só falar. Se tem condições, compre um sapato. Amém? Essa é a verdadeira igreja do Senhor. E essa é a igreja que Deus quer levantar. A Bíblia diz no livro de Atos que ninguém tinha faca naqueles tempos. Não fala só do pastor. Fala também de cada irmão que ninguém tinha faca. Gastei muito, já comprei, eu tenho 10 pares de sapatos, eu sou caro. Os seus 10 dividia com aquele que necessitava. E essa é a igreja que Deus quer levantar nesses tempos. Mas como você vai ter esse coração de amor? É estar no centro da vontade dele. Quando nós estamos no centro da vontade dele, Deus dá paz. Homem, para você amar sua esposa, você tem que estar no centro. Mulher, para aprender a ser submissa, tem que aprender a estar no centro. Amém? Glórias a Deus. Então vamos começar a nos levantar com uma igreja verdadeira. Uma igreja que tem verdade, que é Cristo. Amém? E eu vou cobrar para semana que vem. Cada pessoa, assim como temos que trazer alguém na casa de Deus. E não é só para passar essa pessoa, é para permanecer. E ela como é que vai permanecer? Através das suas orações. Amém? Glória a Deus. Será que é uma igreja viva neste lugar? Eu quero ouvir um amém. Glória a Deus muito forte. Amém. Glória a Deus. Os acessos estão lá colocados. O novo ano está iniciando. Já iniciou, aliás. As tuas atitudes vão ditar a grandeza de Deus em si. Amém? Então este ano eu já tenho tudo. Eu tenho um esposo abençoado que me ama e cuida de mim. Tenho filhos abençoados. Mas eu quero ter a plenitude do Espírito Santo na minha vida. Amém? Glórias a Deus. Todas essas coisas eu já tenho. Eu já as tenho. Porque essa é a vontade de Deus. Mas a maior coisa preciosa que eu preciso ter é o centro, é a plenitude de Deus dentro. Quando eu tiver isso, ninguém me come. Amém? Não com orgulho. Porque também com a área, Jeová, também com o megafone. Amém? Então, coloque essa expectativa. Não coloque palavras somente para te animar. Elas têm que trazer poder dentro de si. Amém? E eu creio que Deus está falando conosco nesta manhã. E se tomarmos isso, a Bíblia diz não só ouvir, mas executar a palavra de Deus. Então, quando uma palavra sai, é como uma semente jogada. Quando nós colocamos aquela semente, essas plantas que estamos vendo cá, assim como aquela árvore, um dia alguém jogou.
E ela foi regando, até que se tornou uma árvore enorme, até que se tornaram plantas belas que têm que ser cortadas, podadas a cada dia. É assim a palavra de Deus, quando ela é jogada e nós tornamos ela, vamos regando através da oração, da meditação, e a obediência acima de tudo, ela vai crescendo e nos tornamos homens fortes, valentes, amém? Glórias a Deus. Então não vou prosseguir, porque assim terminei, para não estragar tudo. Somente agradecer, cortar o pastor aqui. Amém?